poder para os piores da pior maneira possível. Então são muitos muito ruins ao redor de um sistema de distribuição de poder, cada um amealhando um naco, e aí todos eles roubando e fazendo negócio entre si, e aí a massa produtiva embaixo pagando essa conta. Esse cara acha que você tem que taxar o resto da população para que ele possa ganhar um benefício. Olha que legal. Esse cara vota, esse cara decide o teu destino. Esse cara acha assim, ó, quem tá produzindo tem que ser taxado porque eu tenho que tirar um dinheirinho, pô. Eu sou o povo. Tu fala, mas lógico que eu vou sonegar, né? Vou ficar dando dinheiro pra esses sujeitos que eu nem conheço e que acham que tem o dinheiro, vamos dizer, o direito de deliberar sobre meu bolso, né? Não faz sentido. O modelo nosso de nação, tá? Ele carece de sentido, né? E aí eu queria comentar sobre isso. Pra que serve o Estado brasileiro? Coloque nos comentários assim, pra que vocês acham que serve, tá? Hoje, pra quem ele serve e pra que ele deveria servir. Nós temos, né, um lema que tá na nossa bandeira, que é um lema positivista, né? É um lema positivista e é um lema... Eu nunca gostei dos positivistas, eu não gosto de ter coisas escritas na bandeira. Dito isso, é a nossa bandeira. A nossa bandeira, né, se ela carrega esse mote, e se a população naquela época, né, ou se melhor, os líderes do golpe republicano naquela época acharam importante, a gente deveria olhar isso, porque isso nunca foi questionado. A nossa Constituição, né, desculpa, a nossa bandeira está escrito ali nela, ordem e progresso. E por mais que seja um lema positivista, que foi uma doutrina meio idiota daquele período, ordem e progresso não é exatamente aquilo que nós precisamos. O Brasil é um país desordenado, caótico, confuso e parado no tempo. A gente precisa de ordem para que você possa voltar a andar nas ruas, você não tenha seu celular roubado, seu carro roubado, sua casa roubada. Você precisa de ordem e não de esculhambação para que os negócios possam funcionar, para que os contratos sejam cumpridos, para que você ande na rua e não tenha pichação, para que o trânsito funcione, não tenha camelô por todos os cantos, para que você vá numa praia e não tenha aquela barulhenta, plaque, olha o balde, respeito ao espaço alheio. A ordem é isso. A ordem é um sentido ao caos. A ordem é uma coisa divina, mas assim, também profundamente humana, no sentido de você ver o caos da natureza e você tentar ordená-lo, tá? Para que ele seja amigável à vida, amigável ao pensamento. Ordem é importante. E o progresso? O progresso é a ideia de, vamos dizer, uma evolução moralmente material, vamos botar esses termos, tá? Que tire do ponto A e leve pro ponto B, e que o ponto B seja melhor do que o ponto A, tá? Não estou entrando no progressismo histórico, na lógica da história como uma linha reta, essa coisa... Os esquerdistas têm, mas né, muita gente vai discutir, muita gente esotérica discute sobre a história como ciclo, a história como uma linha do tempo, né? Um progressista acredita que a história é uma linha do tempo que vai para algum lugar e, vamos dizer, certos tradicionalistas acreditam que o tempo é cíclico e a história ela se repete. Né? Digite 1 se você prefere que você acha que a história se repete em ciclos e digite 2 se você acha que a história é uma linha reta, né? O progresso, em certa medida, que imagino que muitas pessoas imaginam que o termo progressista se refere, é você ter uma melhora progressiva das condições de vida e que você se adapte em termos de técnica aos novos tempos. E nesse sentido, um país com progresso é um país que a economia cresce, é um país que a economia anda, é um país que você consegue fazer um enfrentamento às maiores nações do mundo nesse aspecto técnico que permita que você se proteja, que você tenha produtos competitivos, aí sim você tem marcas internacionais. A ideia de ordem e progresso tem na nossa bandeira deveria meio que servir um pouquinho de mote pro que a gente tem que fazer. Não é muito difícil. Quando eu falo em prender uma toa, eu tô pedindo ordem. Quando eu tô falando em industrialização do Nordeste, não reindustrialização, porque nunca fui industrializado, eu tô falando de progresso. Quando eu tô falando de prender uma toa, eu tô falando de ordem. Quando eu tô falando bandeira, quartel, escola, eu tô falando de progresso. Quando eu tô falando em resolver a questão fiscal do Brasil, eu tô falando de progresso. Quando eu tô falando em ter uma agenda de corrupção, eu tô falando de ordem. Ordem e progresso é meio que o Brasil precisa. E não deixa de ser bizarro isso. Eu acho a bandeira imperial muito mais bonita. Eu acho feio ter essas coisas escritas na nossa bandeira. Mas meio que são as duas coisas que a gente precisa, tá? Urgentemente. Agora, nós vivemos uma ordem ou um caos completo. Em grande medida, a nossa vida é um caos. Só que o caos é gerado por alguma ordem. Porque ainda existe um país, né? Quando, vamos dizer, aparece a DARF pra você pagar, ela chegou. Se você, né, compra um produto, tem um imposto ali no meio. Tem um prefeito na sua cidade. Quando você atravessa um semáforo, você passa no radar, vem uma multa. Ou seja, existe algum tipo de ordem, sim. Tá? E essa ordem que te prende, que vai você se sentir às vezes oprimido dentro dela, ela tem gente que manda, ela tem pessoas no topo dela. A ordem que nós vivemos é uma ordem ilegítima. A ordem da Constituição de 88 é uma ordem ilegítima. É uma ordem que foi construída através de um arranjo ao final do regime militar, que juntou uma turma do regime militar, que juntou os vitoriosos ali dos anos 80, do MDB, uma turma do PT e tal, e aí eles fizeram um grande acordo. Nesse acordo, por exemplo, os militares não iam mais interferir nos jogos de poder, mas eles iam ser solenemente premiados por isso. Por isso que nós temos hoje
de maneira bem clara, os militares recebendo hiper salários, alguns contratos muito estranhos tocados pelos militares, as aposentadorias mais obscenas que nós temos, e esses caras vão vivendo isso lá, eles vão administrando isso. Então, a ideia de progresso, né, aqui no Brasil, ela é, vamos dizer, brecada por uma ordem ilegítima que ambos os lados seguraram. Os partidos brasileiros, né, os vencedores ali, especialmente o MDB, etc., ficaram falando tanto em cidadania, em trazer cidadania, enfrentar a ditadura, que aí eles abriram todo o espaço para ONGs, entidades das mais diversas se amarrarem no Estado brasileiro. Acho que o exemplo mais óbvio é a OAB. Aí você criou essa república bacharelesca em que todo mundo interfere em tudo. É uma república completamente insana, e é uma ordem, né, tocada por essa oligarquia, que é monumental, que na ânsia de impedir que uma pessoa tivesse muito poder, ela distribuiu o poder para os piores, da pior maneira possível. Então são muitos muito ruins ao redor de um sistema de distribuição de poder, cada um amealhando um naco, e aí todos eles roubando e fazendo negócio entre si, e aí a massa produtiva embaixo pagando essa conta. Essa ordem não funciona. Essa ordem precisa ser alterada. Essa ordem tem data de fundação, que é 88. Então, toda vez que a gente vê essa ordem desesperada em manter o poder, o que a gente tem que analisar? É porque como ela não funciona, as pessoas vão se rebelar. Se as pessoas se rebelam da maneira certa, essa ordem cai. Se as pessoas se rebelam da forma errada, dá Bolsonaro. Vocês entenderam? Em 2013, 14, 15, 16, 17, 18, as pessoas se rebelaram da maneira certa. E aí a ordem ficou com medo. Só que as pessoas olharam e falaram, não, agora a gente tem que entrar no jogo, vamos botar agora um líder. Aí botou o Bolsonaro. Aí ela se rebelou da maneira errada. E aí esse sistema, essa ordem injusta, ela foi, puxa daqui, arruma dali, e ela foi se segurando. Então não dá, eu volto a repetir pra vocês, pra gente ficar fingindo normalidade. Então assim, meu amigo, vai ler história. E não precisa ler uma história muito antiga, vai ler história recente do Brasil. Vai tentar estudar um pouco a Constituição de 88, o que levou ela a ser feito. Vai estudar o fracasso já do governo Collor. Vai entender assim que 88 passa e 89 é eleito Collor. Collor assume em 90. Collor eleito em 89. 89 a Constituição já estava lá e o Brasil já estava em crise econômica. Em 90, quando o Collor é eleito, ele já vem com um monte de reforma constitucional. Que Constituição é essa que dá, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos de vida, ela já precisa ser reformada. Um monte de emenda nela. É obrigado a entrar o Fernando Henrique e ele é obrigado a fazer todo o contrário da Constituição Social-Democrata. Aí você vai com o governo Lula, não tem governabilidade, é mensalão, já tinha escândalos do Fernando Henrique de compra de Congresso. Corrupção sempre alta. O Lula faz os maiores escândalos e compra Congresso e tal, as pessoas precisam ir pras ruas em 13, 14, 15, 16. Pô, vamos entender, tem algo de anômalo aí. É tudo muito corrupto, é uma gastança desordenada. Existe esse elemento centrão que agora é tratado como, não, esses caras entendem o jogo, em que eles determinam quem são os candidatos. Então como é que pode, né, os caras que querem resolver a questão fiscal achar que uma candidatura construída pelo centrão vai fazer isso? Aí fala, não, mas o centrão mudou, agora o centrão tá no escândalo do Banco Master. Como é que vocês estão chamando os caras do escândalo do Banco Master pra fazer a candidatura que vocês vão apoiar? Vocês estão chamando o Ciro Nogueira, o Tarcísio e o Rueda, que todos amigos lá do Vorcaro, do Zettel, pra fazer a candidatura que vai resolver isso. Qual o sentido dessa bagaça? Não tem sentido nenhum. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Vocês não têm nenhuma ideia na cabeça, não é possível. Vocês pensam só no curtíssimo prazo, aqui ó. Olha, entenda, façam uma leitura sistêmica do que é o Brasil. Leiam isso que o Brasil. Junta aqui, ó. O Gilmar tá fazendo essa loucura pra proteger os caras do STF, não só por causa dos bolsonaristas ou pela briga, não só porque eles são autoritários. Abre a grande foto. O que quer dizer a grande foto? É o sistema se protegendo. Se protegendo do quê? Das próprias contradições que fazem com que o pacto colocou ele naquele lugar, tá? Que tem que falar em democracia de uma maneira quase louca pra se justificar no poder, tá? Das próprias contradições que vão, vamos dizer, remoendo ele por dentro. E a única coisa que resta é esse sistema ser autoritário. Porque no fim do dia, como diz o Carl Schmitt, que no fundo é um cara que o Alexandre de Moraes gosta pra caramba, sejamos honestos. No momento de crise, a autoridade vai vir de algum lugar. Vai vir de algum lugar. O Carl Schmitt achava que viria do poder executivo na República de Weimar, antes dele virar um nazista. Pra proteger, inclusive, de comunistas e nazistas, né? Tá vindo o poder, a autoridade tá provendo na prática do poder judiciário. E ele tá segurando na marra um pacto, porque o executivo não consegue, e o legislativo são uma massa de prostitutas que estão lá naquelas câmaras de vereador do Brasil, nos parlamentos, nas assembleias, na Câmara dos Deputados e no Senado. São prostitutas, são ladrões, são pessoas venais, são pessoas sem compromisso nenhum com o Brasil. E o eleitor, ora o eleitor. O povo, ora o povo. É ou não é? Acho que era o Getúlio Vargas que falava o povo, ora o povo. Ou era a lei, ora a lei. Não tem que lembrar. Mas o povo, meus queridos amigos, o povo não sabe o que faz. O povo vota nas mesmas porcarias.
O povo, assim, me dá um dinheirinho e eu não encho o seu saco. É isso que o povo pensa. Me dê um dinheirinho e não enche o saco. O Felipe lá da Quest fez uma boa, nas pesquisas que ele faz, ele fatiou 7 tipos de perfil eleitoral que nós temos no Brasil. Um deles é a pessoa que vive de ajuda do governo. E na visão dessa pessoa que vive de ajuda do governo, se não me engano, é 23% do eleitorado. Rizô, 23%. Tá no Instagram do Felipe da Quest. Esse cara acha que você tem que taxar o resto da população pra que ele possa ganhar um benefício. Olha que legal. Esse cara vota, esse cara decide o teu destino. Esse cara acha assim, ó, quem tá produzindo tem que ser taxado porque eu tenho que tirar um dinheirinho, pô. Eu sou o povo. Eu sou o povo. E aí vem... esse, ó. Segundo maior grupo concentrado em Norte e Nordeste, são os mais sensíveis aos solavancos da economia. 37%, maior beneficiário do Bolsa Família, 37% recebem. 56% desse grupo, os dependentes do Estado, acham que o governo deveria aumentar impostos de todos para ajudar os pobres. Olha que legal. Olha que legal. 23% do eleitorado pensa assim. Eles pensam assim, cara. Você não vai conseguir. Não, mas eles são o povo, porque o povo tá errado! Errado! Isso é imoral, não é só racionalmente errado. Isso é imoral. Isso é imoral. Mas ainda construir tua vida se baseando na ideia de que alguém tem que ser penalizado porque você quer viver da mão do Estado. Isso é errado. Isso é imoral. Imagina você existir, você nascer e achar assim, alguém tem que cuidar de mim. Não, cara, não é assim. O sistema 88. Um sistema que faz com que 23% dos eleitores vivam, tá, do dinheiro do resto da sociedade e que votem nos políticos que vão gerar privilégios para outros apaniguados, que são super apaniguados, que são os apaniguados do alto funcionalismo e os apaniguados das grandes empresas que ficam basicamente vivendo de renúncias fiscais e tal, e fazendo negócio, lobby, entendeu? Para manter esse jogo de pé, você tem que ficar penalizando muito quem? Quem trabalha e produz. Quem trabalha e produz tem que ser escravizado por todos esses caras. E aí dá merda, porque quem trabalha e produz fica bravo. Aí quando ele fica bravo, ele fala, não, deixa eu votar em alguém pra quebrar o sistema. Aí bota aí o Bolsonaro. Vocês entenderam? O jogo é assim, uma parte, vamos botar aí, os 40% da população que trabalham mesmo, entendeu? É uma merreca. Essa parte aí é um escravo, esse cara é um escravo, do rico ao pobre, do motoboy, do entregador de iFood, tá? De um vendedorzinho e tal, até um empresariaço honesto, tá? Todo esse cara tem que ser esfolado. Toma porrada nesse cara. Uma parte desse cara ainda vota na esquerda, porque ele é burro. Mas esse cara, no fim do dia, que é produtivo e tal, ele olha, a vida tem que andar, e ele tem os sonhos dele. Só que aí uma parte da população, 23%, achando, não, veja só, calma aí, você tem seus sonhos, segura onde? Você tem que cuidar da minha existência. Eu existo, eu não te conheço, eu não sei onde você mora, eu não sei onde você tá, eu não tenho nenhum vínculo comunitário com você. A gente faz parte desse negócio que chamam de Brasil, essa federação. Você precisa dar dinheiro pra mim. Sacou? Vai pagar imposto. Aí você entende porque tanta gente fala na internet, vê aqueles Paulo Cogos faz piada com sonegação e tal, tanta gente fala, mas lógico que eu vou sonegar, né? Vou ficar dando dinheiro pra esses sujeitos que eu nem conheço e que acham que tem o dinheiro, vamos dizer, o direito de deliberar sobre meu bolso, né? Não faz sentido. Mas este modelo, que alguns ganham muito, alguns se ferram e tal, é um modelo que ninguém se vê verdadeiramente contemplado. E aí nesse modelo de sociedade, que tá conflituoso, e as pessoas que pagam a conta estão apanhando muito, e elas querem reagir, e a reação tá vindo, mas a reação é burra, este modelo, ele tá em convulsão. Isso gera febre. E a febre se vem na questão fiscal, vem na questão das manifestações, nas redes sociais, nas brigas, nas eleições polarizadas. Vocês entenderam o que eu tô falando? Pelo amor de Deus, você entendeu, Rizzo, ou não? Sim.